Hoje no Mulheres na Arte eu vou contar a história da pintora mais bem-sucedida do século XVII na Inglaterra. Mary nasceu nos arredores de Barrow no ano de 1633. É possível que ela tenha aprendido a pintar com seu pai, que era um pintor amador. De profissão ele era um reitor. Em 1652, Mary conhece Charles Bale e daí vem o seu sobrenome. Charles era vendedor de roupas e também era pintor amador. Entre 1660 e 1664, o casal fugiu para Albrook para fugir de uma praga que estava acontecendo na cidade onde eles moravam. Logo que Mary começou a trabalhar, ela e o Charles já eram sócios. Ele agenciava e ajudava na carreira dela. A artista iniciou sua carreira copiando o trabalho de grandes mestres italianos. E por conta disso, alguns críticos vão afirmar que ela acabou pegando o estilo do barroco italiano. Ela usava as técnicas de tinta a óleo e aquarela. E no início de sua carreira ela vendia quadros apenas para conhecidos, a pequenos valores e por um valor de troca. Alguns estudiosos afirmam que Mary teria medo de ser uma pintora e trabalhar como pintora, porque ninguém trabalhava como pintora e nenhuma mulher tinha esse direito, e o ateliê dela lá na casa dela, ela teria que receber as pessoas. Então esse medo da reputação dela existia e era muito grande. E era uma das coisas que mais a preocupava. Então um fator muito positivo é que o Charles Bale acabou sendo o gerente do seu ateliê aí por muito tempo, justamente para manter a reputação boa da Mary. O pintor da corte, Peter Lely, ficou muito interessado no trabalho de Mary quando ele viu uma reprodução que Mary tinha feito de um de seus quadros. Peter acabou ficando amigo de Mary e ia visitá-la em seu ateliê para dar dicas de preço. Então, de certa forma, quem ensinou essa parte de mercado para ela acabou sendo Peter. Mary também era escritora. Ela escreveu um livro em prosa chamado Discurso sobre Amizade, de 1666. A artista também escreveu um tratado sobre materiais e as técnicas que ela usava para fazer as suas pinturas de Damasco. Essa veio a ser o primeiro registro, a primeira apostila, a primeira obra literária escrita por uma mulher sobre pintura. Esse tratado não foi impresso em grande escala, mas existiam cópias que foram achadas ao longo dos tempos. Como eu já disse antes, o Charles acompanhava todo o trabalho da Mary e ele anotava metodicamente tudo que a artista fazia dentro do ateliê, muito de sua técnica, o preço que ela dava, quem ia visitar. Então ele tinha uma espécie de diário do ateliê da artista. Nesses cadernos ele se referia a Mary com muito amor e admiração. Ele chamava ela de My Dearest Heart. A ascensão de Mary foi mais lenta do que as artistas que a gente já comentou aqui, porque ela não era filha de pintor, ela não conseguiu fazer parte de nenhuma guilda. Então a ascensão da Mary, ela foi lenta, mas ela aconteceu de fato, ela ficou conhecida na época. E a carreira da Mary, ela começa a engrenar a partir da década de 1670. Então a partir dessa época ela começou a ganhar mais dinheiro, mas ela ainda tinha muito cuidado com os clientes que ela ia ter. Então ela vai pintar muita gente do clero, amigos do pai dela, porque aquela coisa, se ela era uma mulher, o ateliê dela era dentro da casa dela, então entravam muitas pessoas lá e ela recebia um dinheiro pelo que ela fazia dentro de casa para essas pessoas. Então isso já seria motivo suficiente para gerar uma série de suspeitas nas outras pessoas, e Mary cuidava muito de sua moral, de sua reputação. Graças aos registros de Charles, sabemos que Mary cobrava 5 libras por um retrato de busto e 10 libras por um retrato de meio corpo em tinta óleo. No final das contas, ela chegava a ganhar 200 libras por ano, que era muito dinheiro na época. Ela doava 10% para a igreja e o resto era o suficiente para ser o sustento de toda a sua família. Mary teve 3 filhos, porém um morreu logo quando nasceu. Os retratos de Mary tinham todas as características do período barroco que a gente tem visto muito ultimamente por aqui. Os contrastes de luz, a atenção aos detalhes, as cores fortes. Seu trabalho era conhecido como vigoroso e masculino. Masculino aqui eu quero dizer que era um elogio na época. Se uma mulher fizesse alguma coisa muito bem feita, seria afirmado que ela fazia isso de forma masculina, ou seja, tão bem quanto um homem.
Mas nem tudo na vida do artista eram críticas positivas. O artista recebia muita crítica negativa também, dizendo que seu trabalho não tinha originalidade, que suas obras eram imitações das de Peter Lely, mesmo os dois sendo amigos. E isso era muito triste, porque isso reduzia o trabalho da pintora frente aos pintores homens na época. A artista faleceu em 8 de outubro de 1699. Em 1975, ela teve uma exposição individual no Jeffrey Museum. E é isso, gente. As artistas inglesas do século XVII vão ser poucas. Era costume que as pintoras que trabalharam para a corte inglesa fossem pintoras que vinham dos Países Baixos, a exemplo da própria Levina Terlick. E no próximo vídeo a gente vai falar sobre 3 artistas inglesas de uma vez só naquele sistema, porque eu não tenho muita informação de todas, e daí vai dar para entender um pouquinho mais esse contexto social da Inglaterra com relação às artistas pintoras do século XVII. E por hora é isso, gente. E se você gostou, deixa seu coraçãozinho, compartilha com quem você acha que vai ter interesse. Se você compartilhar nos seus stories, né? Não dói e tal. Enfim, gente, é isso. Bom final de semana pra vocês. Segunda eu tô de volta. Um beijo e tchau.